mais uma aula do nosso curso Micronaut gRPC. Tudo jóia com vocês? Vamos aqui seguir para a implementação do nosso serviço de criar um produto, né? Nós criamos aqui um mock da rota na última aula. Agora vamos criar as demais camadas aqui para a gente fazer, de fato, a persistência desse produto no banco de dados, né? Então, vamos começar pela entidade, pela nossa entidade produto. Aqui eu tenho aqui que ela já mapeado já que o meu produto ele terá um nome e ele terá um preço, né? Então aqui no pacote principal do projeto, eu vou criar uma nova subpacote domain e aqui eu vou criar uma classe e vou chamar ela de product, tá? Ela vai ser o nosso produto. Aqui nessa classe eu vou anotá-la com @entity, né? A gente já conhece do Javax aí para fazer o mapeamento para o banco de dados. Aí aqui eu vou criar um ID do tipo long, tá? Então eu vou colocar um private long ID, private string, né? Name e private double price. O ID, como ele vai ser vai ser mapeado para o ID, né, do banco de dados, eu vou anotá-lo com ID e vou colocar o generated value aqui com a estratégia de identity, né? Para ele criar lá o ID automaticamente. Beleza, por enquanto vamos criar só isso aqui. Getter e setter a gente vê de acordo com a necessidade que a gente vai criando, tá? Beleza, e aqui criei aqui o domínio. Eu vou criar aqui uma outra camada, um outro pacote chamado repository. Nesse pacote aqui eu vou criar aquela interface do JPA para a gente utilizar os métodos que já tem prontos lá, né? De persistência, busca e etc. Então, essa interface eu vou chamar ela de Product Repository. Ela vai estender, né, de JPA Repository. O tipo aqui que ele vai utilizar é o tipo Product, que a gente já acabou de criar. E vai mapeado com um ID do tipo long. Eu vou anotá-la com @repository, tá? Você vê que essas annotations aqui, essa aqui específica, ela é do Micronaut Data. Anotei, beleza. Aí aqui, por enquanto, vamos deixar só com os métodos de CRUD padrão mesmo. Conforme a gente for evoluindo no curso, se for necessário, a gente cria outro. Repository, resource. Vou criar aqui agora uma service, tá? Nessa service aqui, eu vou trabalhar com interface para definir o serviço e uma classe para definir a nossa implementação, tá? Então aqui, a nossa interface vai chamar Product Service. E essa interface aqui, por enquanto, ela vai ter só um create, tá? Um método create. E esse método create aqui, eu quero que ele retorne um product response DTO. Eu ainda não criei essa classe, mas a gente vai criar. E na entrada, eu quero que ele receba um product request DTO, request DTO. Bom, pessoal, agora que a gente já criou a nossa interface, né? Eu passei como parâmetros de entrada e saída aqui, de retorno, classes que eu ainda não criei, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar essas classes aqui agora. O Product Response DTO, eu vou criar essa classe, tá? E ela vai ficar no pacote DTO, certo? Criei aqui essa classe e aqui eu quero que ela tenha o long, que é long ID. Eu quero que ela tenha um string name. E eu também quero que ela tenha um double price, certo? Só que, como nós estamos usando o Java 16,
Aqui a gente tem a opção de eliminar o código boilerplate, que seria, no caso, criar um construtor aqui com parâmetros, criar os métodos getters e etc. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o recurso de classe record, tá? Então, vou substituir aqui class por record. Ele vai dar erro de compilação. E aqui eu vou abrir e fechar chave, parênteses, né? E vou colocar os parâmetros que eu quero que essa classe tenha aqui. Long ID, string name e double price. Dessa forma, eu não preciso dessa declaração aqui, tá? E com essa linha de código aqui, eu consigo ter uma classe com um construtor com esses parâmetros aqui, e aqui dentro o Java vai criar também o método get. Então, a gente não precisa criar getters, setters aqui agora, e também não vamos precisar utilizar o lombok, certo? Bom, da mesma forma que eu criei um product response DTO, eu vou querer criar um product request, certo? Criar aqui uma cópia, request DTO. A diferença é que numa requisição eu não tenho ID ainda, já que o ID é gerado pelo banco de dados, certo? Então aqui tenho as duas classes criadas, classe record. Aqui dentro falta só importá-las. Importei, perfeito. Então eu já tenho a interface definida aqui com o método de criar. Aqui dentro eu vou criar um subpacote chamado impl. E esse pacote impl, eu quero que ele tenha uma classe que vai implementar a nossa interface, essa interface que eu acabei de criar. Então ela vai chamar Product Service Impl, certo? E aqui eu implemento Product Service. Ele vai reclamar, tenho que definir o método aqui, tá? Aí aqui, para eu fazer a implementação desse método create, nesse ponto aqui eu preciso de salvar já o produto no banco de dados. Então eu vou criar um atributo aqui, né? Pode ser final, product repository, que recebe aquela interface que a gente criou de repository, certo? Product repository, chamar só de repository mesmo. Beleza. Como ela é final, eu preciso de inicializá-lo. Para inicializar, eu vou colocar no construtor a inicialização. Lembrando que dessa forma aqui, o Micronaut ele fará a injeção dessa dependência aqui, certo? Eu elimino a necessidade de colocar aqui o @inject, tá bom? Outro detalhe também, o Spring ele usa autowired, né? @autowired. O Micronaut usa o @inject do Javax. Beleza. Eu vou anotar também essa classe com o @singleton, tá? Que também é do Javax. Esse @singleton é como se fosse eu marcando ela para ser um componente gerenciável, certo? No Spring a gente tem @service, tem @component. Aqui a gente vai anotar com @singleton, então ele vai criar aqui, ele vai conseguir fazer a injeção desse cara aqui, dessa classe onde eu precisar, certo? Então, beleza, criei a classe, a implementação que por enquanto está retornando null, tá? Vamos iniciar então a implementação no nosso serviço aqui de salvar, de criar um produto, certo? Mas a implementação eu vou deixar para a próxima aula, para essa aula aqui não ficar muito longa. Então, até a próxima.